Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Natanael Moraes, o seu doutor de bolso, e vamos continuar na nossa série de tratamentos térmicos. Hoje vamos falar sobre o envelhecimento. Vamos lá! Pessoal, vamos começar com a seguinte pergunta: como você endurece os metais? A primeira forma de endurecer um metal é através do encruamento ou do trabalho a frio. Por exemplo, você mostra aqui na imagem uma laminação. Tá? Também pode ser feito forjamento, também pode ser feita extrusão e trefilação a frio, e isso vai aumentar a dureza do material. O segundo modo é através de transformações de fase. Aqui, por exemplo, nessa imagem, você pode notar que de um lado você tem o combo ferrita-perlita, que todo mundo já conhece, e do outro lado você tem ferrita e martensita. Mesmo com um pequeno aumento ali no tamanho de grão, a presença daquela martensita ela gera uma elevação da dureza do material. Mas ainda há uma outra forma também muito eficiente de endurecer metais, e é a precipitação ou envelhecimento. Bem, em quais materiais eu posso utilizar este tratamento? Primeiro, pessoal, nos aços ferramenta. Na verdade, ela é fundamental para um bom desempenho aqui dos aços ferramenta. Também nos aços rápidos, inclusive os aços rápidos eles são aí uma evolução dos aços ferramenta. E aqui eu chamei de aços especiais porque também há aços inoxidáveis, tá? Há outros aí tipos de aços de ultra alta resistência que não se encaixariam nem como aços ferramenta nem aços rápidos. Esses materiais também podem ser endurecidos aí por precipitação. Mas não são apenas as ligas ferrosas. As ligas de alumínio, a partir da série 2000, série 2000, série 5000, série 6000 e série 7000, elas ganham elevadíssima resistência devido à precipitação. Algumas ligas de cobre também recebem esse tratamento de envelhecimento para precipitação. E pessoal, basicamente você tem outras ligas não ferrosas. Eu vou citar aqui, por exemplo, ligas de cromo, ligas de níquel, ligas de urânio, eles são endurecíveis por precipitação. Bem, hoje vamos nos focar, pessoal, aqui do lado das ligas ferrosas, embora a teoria sirva para todas as demais ligas. Bem, antes de a gente poder seguir aqui, precisamos lembrar um pouquinho de termodinâmica, de lembrar de alguns conceitos. O primeiro conceito é estar lembrado o que é uma solução saturada. A solução saturada é quando ela já dissolveu o máximo de soluto possível. O exemplo é quando você começa a colocar água ou açúcar ou sal na água e vai mexendo, chega um ponto onde ele não consegue mais dissolver. Então nós dizemos que a solução está saturada. Mas tem a maneira de você dissolver ali mais açúcar, mais sal. Você aquece ali a água e continua adicionando sal ou açúcar, tá? E deixa ela resfriar. O problema é que nós dizemos que essa solução ela é instável, onde qualquer perturbação pode levar aquele açúcar ou aquele sal a precipitar. Nós chamamos essa solução de solução supersaturada. Outro conceito muito importante é o de equilíbrio. Pessoal, o equilíbrio é o estado de menor energia para um sistema. Matematicamente falando, ΔG é igual a zero, ou mínimo possível. E o estado estacionário é onde as propriedades do sistema não variam com o tempo. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque a definição de envelhecimento requer que você conheça esses 4 conceitos. O envelhecimento é um tratamento aplicado
a metais que estão em solução supersaturada. Metais saturados, ligas metálicas saturadas, não passarão pelo o envelhecimento nelas não irá gerar aumento de dureza ou aumento de resistência, apenas nas ligas supersaturadas. E como é que o esquema geral? Vamos lá. Primeiro, você deve solubilizar a sua liga, ou seja, você deve elevar a sua liga a uma temperatura onde todo soluto de fato seja possível de se dissolver. A grosso modo, nos aços, por exemplo, nós podemos chamar isso aqui de uma austentização, mas a solubilização é mais do que isso. Depois vem a têmpera sem martensita. Sim, pessoal, existe têmpera sem martensita, porque a definição de têmpera é a retenção de uma estrutura metaestável, tá? Seja ela saturada ou supersaturada. É um tratamento térmico com resfriamento capaz de reter uma microestrutura metaestável. E por último, você vai passar pelo envelhecimento, ou seja, é necessário você gerar uma solução supersaturada que está fora de equilíbrio, porém está em estado estacionário. Tá? E aí, a partir daí, você parte para o envelhecimento. Nós temos que diferenciar duas coisas, pessoal. O que é transformação de fase e precipitação. A transformação de fase, por exemplo, eu tenho duas microestruturas aqui, onde no primeiro eu tenho a fase alfa e no segundo eu tenho a fase beta. Note que a morfologia e tamanho de grão aqui mudou. Seria, por exemplo, a transformação da austenita para ferrita, ou da austenita para martensita, ou da austenita para perlita mais ferrita. Eu tenho alteração na estrutura cristalina. No entanto, existe a precipitação. Note que a microestrutura de cima é bem parecida com a de baixo, no entanto tem esses pontinhos aqui representando os precipitados. Lembra, pessoal, quando você aquece lá a água e acrescenta o açúcar ou o sal e depois deixa resfriar, de começo o sal ou o açúcar ficam lá, mas se você bater no copo, tudo aquilo precipita, tudo aquilo sai da solução. Esse é o mesmo princípio. A matriz ali do aço, aqui no caso eu chamei fase alfa, né? Ela está super saturada, ela está dissolvendo elementos acima da capacidade, e quando você fornece energia ali através do envelhecimento, ele começa a precipitar. A fase alfa vai em direção ao equilíbrio, tá? Enquanto precipita aí as demais fases. Normalmente, pessoal, os aços, isso são carbetos, não o carbeto de ferro, é carbeto de cromo, carbeto de vanádio, carbeto de molibdênio, em especial o carbeto de vanádio e o carbeto de molibdênio. Eles são dois elementos muito utilizados para gerar esse tipo de precipitação. Bem, pessoal, as precipitações são super importantes. Elas vão gerar interfaces que vão travar a movimentação das discordâncias. Ou, de modo mais grosso, pessoal, elas são partículas mais duras, tá? Que vão impedir que o material se deforme ou que ele se desgaste. E você tem aqui as três palavrinhas mágicas das precipitações, que é o tamanho, a forma e a distribuição. O tamanho, pessoal, pode ser nanométrico ou micrométrico. Em alguns aços, por exemplo, ferramenta, essas precipitações são micrométricas, tem ali coisa de 2 ou 3 ou até 4 microns você encontra, tá? Mas nas ligas de alumínio, por exemplo, essas precipitações já são nanométricas, você não consegue enxergar no microscópio óptico, nem no microscópio de varredura, você precisa ir para a transmissão para poder observar. A forma, pessoal, pode ter forma de agulhas ou precipitados aciculares, tá? Como o níquel 3 titânio nos aços maragem, em forma de discos, como as fases GP nas ligas de alumínio, tá? Ou na forma de esferas. Tecnicamente, todo precipitado, uma hora ou outra, vai chegar a se tornar uma esfera, porque a esfera é onde o objeto tem a melhor relação de área e volume. Lembrando que quanto mais área, mais energia eu tenho ali na interface. E a distribuição. Pessoal, a distribuição é super importante.
Porque você, quando vai fazer um envelhecimento, você está louco para que a precipitação ocorra na matriz do grão e não no contorno. Porque quando precipita muito no contorno, você tem perda de tenacidade, o material se torna muito frágil. Tá? Bem, alguns exemplos aqui de rota de precipitação. Tá? Pessoal, essas rotas aqui foram tiradas de fornecedores, tá certo? Nossas referências aqui estão na descrição do vídeo, onde você pode e deve conferir. Pessoal, por exemplo, o Marejim 300, ele começa sendo solubilizado a 815 graus Celsius, o que é super importante, tá? Depois, ele é temperado. Perdão. Pessoal, a têmpera do Marejim, ela sempre vai dar martensita. E a parte legal é que a martensita do Marejim, ela é uma martensita macia. Sim, pessoal, tô falando de uma martensita aí com 32, 35 ROC, dá uma dureza bem macia. E depois ele é aquecido por 6 horas a 480 graus. Para nós compararmos aqui, olha, no estado solubilizado ou temperado depois aqui, que é onde é medido normalmente, a dureza está em torno de 32 ROC e o limite de escoamento é em torno de 750 MPa. Já depois do envelhecimento, a dureza sobe para 53 ROC. Mas olha que beleza acontece com o limite de escoamento, ele quase triplica. Ele vai para 2160 MPa. Nossos Marejim, pessoal, eles são considerados aços de ultra alta resistência, tá certo? São ligas ferro, níquel, cobalto, titânio, onde o envelhecimento promove a precipitação de nanopartículas de níquel 3 titânio, que dá essas durezas aí absurdas. Outro exemplo, pessoal, é o aço ferramenta muito utilizado na confecção de matrizes ou de moldes, que é o aço ISI H13. Alguns podem conhecê-lo aí também como VHIM13 ou também como Orvar Supreme. Quem vai mudar é o fornecedor. Pessoal, ele exige um tratamento bem complexo, porque todas as etapas de tratamento dele devem ser feitas a vácuo. Devido à dureza que esse material alcança no final, você já deve tratar basicamente a peça pronta, a peça que você vai utilizar, ela pronta, com o mínimo de operações de usinagem a ser realizadas depois. Então, ele começa com uma solubilização a 1020 graus Celsius, preferencialmente em um forno a vácuo. Ele será temperado em óleo aquecido, também em atmosfera inerte. Normalmente, industrialmente, você utiliza um forno com atmosfera de nitrogênio. Tá? Daí ele segue para o primeiro revenido, tá? Que é em torno aí de 590 graus, 8 horas. Esse tempo, pessoal, ele depende da espessura da sua peça, mas é um tempo consideravelmente longo. Novamente, isso é feito em atmosfera inerte e ele resfria juntamente com o forno. Tá? Depois ele passa para um segundo revenido, também em atmosfera inerte, a 560 graus por 3 horas. E por fim, ele vai para o envelhecimento. Tá? Onde pode ser um dos tratamentos aqui, por exemplo, é o envelhecimento a 525 por 50 horas. Pessoal, o envelhecimento do H13 é estudado até hoje. Há quem envelheça por 10, há quem envelheça por 25, há quem envelheça por 50, há quem envelheça até por 200 horas, variando-se a temperatura, tá certo? Infelizmente, o trabalho que eu peguei, por exemplo, só me dava a dureza após o revenido, que é em torno de 46 ROC. No entanto, é esperado que essa dureza aqui, após o tratamento térmico, chegue próximo de 53 ROC após o envelhecimento. Pessoal, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí aquele like para poder impulsionar o vídeo, aquele comentário também. Se inscreva no canal e confira os nossos outros vídeos. Nós já temos vídeos aqui, por exemplo, sobre esferoidização. Nós temos vídeos aqui também sobre alguns materiais bem importantes da indústria,
como o aço 4340, como o aço 4140. Então, vai lá, faz essa forcinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e dá uma olhadinha nesses demais vídeos. Até a próxima, valeu!